1947, deserto da Judéia, ao norte do Mar Morto. As cabrinhas e ovelhas estão ali andando na região de Qumran. E de repente, uma delas entra numa caverna e os beduínos pastores que estavam ali, na tentativa de encontrar uma dessas suas cabras, lançam uma pedra e ouve um barulho diferente. De repente, ao entrarem lá, estão diante de vasos muito antigos, com rolos de manuscritos que eles não têm como avaliar. E ali então, naquela área do Mar Morto, eles veem aquilo, imaginam que podem de alguma maneira ter algum resultado financeiro do seu achado, acabam entrando em contato com um comerciante que leva isso para Belém, num momento inclusive tenso, difícil, quando diante da ONU se discutia o surgimento do Estado de Israel, a divisão da terra entre judeus e árabes, e neste momento então aquilo chega para Belém e fica sob o cuidado de um religioso cristão em Belém. Mas somente depois disso, um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém fica sabendo do que está acontecendo, o professor Eleazar Sukenik, e ao chegar ali, no momento inclusive de tensão, em novembro de 1947, ele vai e diante dos seus olhos ele percebe que aqueles manuscritos hebraicos, manuscritos de cerca de 2000 anos, com letras hebraicas compreensíveis para todos que conhecem o idioma até hoje, ele então descobre que ele está diante de uma descoberta extraordinária. E assim, isso gera toda uma procura na região. E depois de vasculharem 11 cavernas naquela região de Qumran, mais 3 outras localidades, uma quantidade significativa de manuscritos escritos em pele de cabra e de ovelha, quase 1000 manuscritos diferentes foram trazidos à tona, e num grande projeto que durou de 1947 até 1956, aqueles manuscritos frágeis que foram abertos inicialmente no Museu Rockefeller de Jerusalém, foi toda uma grande dificuldade para permitir que os manuscritos não fossem despedaçados em função de tudo que aconteceu com eles por cerca de 2 milênios. Agora você pode imaginar o que significa isso e qual é a força de um achado como esse, porque depois de quase 2000 anos, o próprio povo judeu estava de volta à sua terra original, depois de escapar, até quando foi possível, dos horrores do nazismo, de tudo que aconteceu no contexto da Segunda Guerra Mundial. A ideia era conseguir um lar ligado às suas raízes históricas mais profundas e, de repente, uma preciosidade. O povo agora está de volta na terra e o povo do livro acha, quase 2000 anos depois, o livro novamente. E é tão valioso descobrir o que isso significa. Esses manuscritos foram escritos, foram estudados, foram guardados por uma comunidade que se chamava Yahad. No ambiente do primeiro século, no momento de muita tensão social, política na terra de Israel, muitos judeus mais piedosos, mais sinceros, estavam decepcionados com a religião organizada. Eles não tinham confiança nos saduceus, que estavam dominando a liturgia e os sacrifícios do templo. Eles também não tinham afinidade com os fariseus, que tantas vezes, até mesmo nos discursos de Jesus, se mostravam pessoas que não tinham a espiritualidade que pretendiam mostrar. Então essas pessoas acabaram deixando Jerusalém, foram para o deserto, acreditando que o final dos tempos estava próximo e que eles deveriam se preparar para a nova
era vindoura que estabeleceria a vitória dos filhos da luz contra os filhos das trevas. E para isso, eles se organizaram, fizeram ali uma espécie de centro de estudos e muitos certamente habitavam ali naquela região, inclusive em cavernas, que são um grande refúgio contra o calor forte do deserto, especialmente na época mais quente. E ali fizeram um centro de estudos, ali guardavam os seus manuscritos, ali estavam vivendo a partir das tamareiras, daquilo que tinham das cabras e das suas ovelhas, e ali viveram numa comunidade muito ligada a um perfil apocalíptico de fé e esperando que a nova era promissora chegasse por intervenção divina. O que acontece é que esses que estavam ali, que por muitos estudiosos foram chamados de essênios, eles, no momento da guerra dos judeus contra os romanos, que teve início no ano 66 e vai terminar aí por volta do ano 72, 73, eles acabam fugindo porque o exército romano sai por toda a região, descendo o Vale do Jordão, junto ao Mar Morto, perseguindo todo tipo de possível resistência ao domínio de Roma na região. E a partir daí, o que estes indivíduos fizeram? Eles guardaram esses manuscritos preciosos naquelas cavernas, e uma coisa impressionante, com tantas batalhas em Jerusalém, com tantos conflitos na região da Terra Prometida, com tanta história que envolveu presença judaica, presença cristã, presença islâmica árabe, presença islâmica turca, período britânico, somente agora, quase 2000 anos de história, esses manuscritos preciosos foram descobertos. E entre tudo que foi encontrado ali nesses manuscritos do Mar Morto, encontraram alguns poucos textos gregos, alguma coisa também, alguns poucos textos em aramaico, a vasta maioria em hebraico com escrita quadrática que qualquer falante do hebraico consegue ler, e havia alguns documentos um pouco distintos. Havia, por exemplo, documentos que falavam de como essa comunidade deveria funcionar. As regras de quem queria participar, a gente descobre, por exemplo, que não era qualquer um que fosse chegando, a pessoa tinha que entender o propósito, tinha que, de fato, ter uma entrada, digamos, iniciática, que acontecia inclusive por um banho especial dentro de um tanque ritual, que era um mikveh, né? A gente vai ver como eles tinham todos os detalhes, eles comiam juntos, eles faziam isso em silêncio, eles tinham essa vida comunitária e intensa, buscando uma espiritualidade genuína, e todo o detalhamento de como funcionava foi descoberto nesses manuscritos. Mas também encontraram a maneira deles entenderem a realidade da fé. Alguns dos seus escritos, como a Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, o comentário bíblico que eles escreveram sobre Abacuque e o entendimento teológico daquele grupo também foi possível ser estudado a partir dos escritos que eles deixaram. Mas a coisa mais significativa, mais extraordinária e impressionante foi a quantidade de manuscritos bíblicos da Bíblia hebraica do Antigo Testamento que foram encontrados. E para a gente entender a importância disso, nós vamos descobrir que o último texto, o texto mais antigo que a gente tinha até 1947, era a chamada Bíblia Hebraica de São Petersburgo, que também foi chamada de Códex de São Petersburgo, às vezes chamado Códex de Leningrado, e também o Códex de Alepo, quer dizer, um conjunto, né, do Antigo Testamento completo, da Bíblia hebraica, que foi copiado pelos massoretas que preservaram o texto bíblico. Só que esses manuscritos são da Idade Média. Esses manuscritos são por volta aí do ano 1000 da era cristã.
Agora, você imagina o que é encontrar agora manuscritos bíblicos da mesma Bíblia hebraica, 1000 anos mais antigos. Para a gente ter uma ideia, o Brasil, como nação, como nós o conhecemos, tem cerca de 500 anos. Esses manuscritos são 1000 anos mais antigos. E a coisa impressionante é que quase todo o conteúdo do Antigo Testamento foi encontrado ali nos manuscritos do Mar Morto. E esse conteúdo revela para nós uma coisa extraordinária, que esse texto, que é o texto mais influente da história humana, nenhum texto é tão significativo e teve o seu impacto na história da humanidade como a Bíblia Sagrada. E falando especificamente do Antigo Testamento, a gente descobre como esse texto foi preservado. É fato que existem alguns manuscritos, alguns textos que têm certas diferenças, são textos relativamente poucos e com poucas dificuldades, mas a maioria do que foi encontrado, é tão impressionante ver o famoso rolo de Isaías, que é um texto completo e que equivale ao Isaías que nós sempre lemos a partir da cópia do texto massorético que nós tínhamos. Vale lembrar que os textos de Gênesis, os textos de Salmos e de Isaías eram prediletos e muitas cópias foram encontradas. Então nós podemos dizer com toda a convicção e certeza que do ponto de vista da arqueologia, especialmente a arqueologia ligada à Bíblia, a maior descoberta arqueológica de todos os tempos, ou pelo menos a maior descoberta arqueológica bíblica do século XX, sem dúvida, foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que são extraordinariamente importantes para ver como o texto bíblico foi preservado através dos séculos de uma maneira muito especial e extraordinária. Não existe nenhum outro texto da história antiga que tenha sido tão bem preservado como as Escrituras Sagradas. Esses textos também nos ajudam a entender a realidade daquilo que acontecia no primeiro século. Qual era o contexto cultural, qual era o contexto religioso, quais eram as tensões políticas, as tensões sociais. E com isso a gente entende aquele cenário para compreender o que de fato estava acontecendo na terra de Israel no período da dominação romana, que equivale à mesma época do ministério de Jesus e do surgimento da tradição cristã. Então, seja mais do que bem-vindo a esse canal de estudo aprofundado, aprendendo coisas extraordinárias sobre a história, sobre a arqueologia, sobre a fé, sobre a teologia, uma reflexão especial nesse momento de hoje, nesse vídeo sobre os manuscritos do Mar Morto. Aqui quem fala, Professor Sayão, e convido você a estar sintonizado para os próximos vídeos que virão.